Deixa a porta aberta, vamos ficar sem barulho o tempo todo aí. Tá valendo? Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com a Xmênia. Ela é assessora de imprensa do Ministério da Educação e ela vai fazer em 15 minutos aqui um balanço. E no final, eu vou abrir a palavra rapidamente para Augusto do meu lado aqui. Aqui, ó, a ponta esquerda aqui é o Abraham von Tauben, o nosso ministro da Educação, que segundo uma matéria do Jornal Globo está pessimamente avaliado, né? Eu ainda consigo então falar? Então, de acordo com o órgão de imprensa ou jornalista avalia, eu quero dizer uma coisa, você cresceu. O irmão dele, tá? Aqui está o cabeludo aqui o Onix, ministro chefe da Casa Civil. O Futuro, senta aqui, Futuro. Senta aqui. Você está respondendo para a secretária-geral? Sim. Aqui o nome dele é Futuro, está respondendo para a secretária-geral. Então, Xmênia, a favor, eu só peço que você fale bastante alto, né, o mais alto possível, para poder fazer com que o pessoal ouça. Agora tu vem para cá, que eu vou pegar a máquina. Pode começar, Xmênia. Em 2019, o Ministério da Educação trabalhou muito. Foram tantas entregas e ações e você confere agora um resumo delas. PNA. Deixando para trás o que não deu certo, o MEC lançou a Política Nacional de Alfabetização. Agora, o Brasil faz parte do rol dos países que consideram as evidências científicas como base de suas políticas educacionais. Em outubro, reunimos especialistas nacionais e do exterior para discutir as melhores práticas e conhecimentos na área. PIRLS. Aderimos ao PIRLS. Pela primeira vez, o Brasil participará de uma das principais avaliações internacionais que afere as habilidades de leitura dos alunos do 4º ano do ensino fundamental. A prova será no 2º semestre deste ano e o resultado vai ajudar na formulação de políticas públicas educacionais. Conta pra mim. Lançado para incentivar a leitura no ambiente familiar, a primeira ação do programa oferece um guia com práticas simples de literacia para pais e responsáveis. É o MEC reconhecendo a família como protagonista do desenvolvimento das crianças na primeira infância. E tem mais! Anunciamos a destinação de R$45 milhões para a implementação dos cantinhos Conta Pra Mim, onde até 1 milhão de famílias receberá orientações sobre como ajudar seus filhos a tomarem gosto pela leitura. Ah, e tem até mascote fofo para envolver a criançada. O título: Compromisso Nacional pela Educação Básica. O MEC, em parceria com o Concede, a Undime, 2 conselhos ligados à educação nos estados e municípios, lançou uma série de medidas reunidas no Compromisso Nacional pela Educação para tornar o Brasil referência na educação básica na América Latina até 2030, com base na avaliação do PISA. Escolas cívico-militares. Promessa cumprida! Lançado o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, um modelo de ensino que vai garantir mais disciplina em sala de aula, segurança, respeito ao professor e mais qualidade na aprendizagem. Serão 54 escolas com gestão compartilhada entre gestores, professores e militares em 2020 e um investimento de R$54 milhões. Até 2023 serão 216 escolas com esse modelo. Educação conectada. A meta é clara: fazer com que 100% das escolas públicas urbanas aptas à conexão tenham internet e de alta velocidade. Para isso, o MEC investiu R$224 milhões ao longo de 2019 para as escolas públicas urbanas. Com o valor, vamos triplicar o número de colégios atendidos. Serão 70 mil, enquanto em 2018 o programa atendia 24 mil escolas. Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, também repassamos R$60 milhões para levar a internet a escolas rurais. Transporte escolar. Investimento em transporte seguro dos estudantes. Mais de 1.300 ônibus do programa Caminho da Escola foram entregues pelo Brasil. Outros 6.200 veículos já estão em processo de aquisição. E pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, repassamos quase R$700 milhões para a manutenção de veículos. Livros didáticos.
Pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático, gerenciado pelo FNDE, foram investidos R$ 1 bilhão e 900 milhões em 2019 para a compra de mais de 165 milhões de livros didáticos, beneficiando 28 milhões de alunos. E tivemos uma economia aproximada de 90% dos custos. Isso porque o valor médio de um livro de português do PNLD, por exemplo, é de R$10, enquanto no mercado o mesmo material é ofertado por pelo menos R$100. E com muita gestão, conseguimos melhorar o remanejamento de livros entre escolas, quando comparamos com o ano de 2018, mais de 49%. Isso mostra compromisso. Alimentação escolar. Considerado referência mundial pelo Comitê de Segurança Alimentar da ONU, o Programa Nacional de Alimentação Escolar beneficiou 40 milhões de alunos com merenda saudável em 2019, um investimento de R$4 bilhões. Educação em prática. Pelo programa, alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio terão acesso ao ambiente universitário de instituições parceiras para experimentar na prática o que foi ensinado em sala de aula. O modelo piloto começa em 2021. É mais experiência e conexão com a futura carreira para milhares de estudantes. Escola de todos. Programa lançado para promover a cultura de paz nas escolas públicas, com foco no respeito às diferenças, garantia a pluralidade das ideias e no combate ao bullying. Em 2020, material informativo sobre o tema estará em todas as escolas públicas. Ciência na escola. Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, lançamos o programa Ciência na Escola. R$90 milhões foram investidos pela CAPES na especialização de professores em ciências, que atuam do 6º ao 9º ano. E mais R$9 milhões serão repassados este ano pelo MEC. São mais de 4 mil docentes contemplados. Recorte no acompanhamento da frequência escolar. Em parceria com o Ministério da Cidadania, o MEC passou a acompanhar a frequência escolar de mais de 90% dos alunos atendidos pelo Bolsa Família. Número recorde, viu? Isso garante uma boa gestão do benefício e ajuda a coibir a evasão escolar. Novo Fundeb. 2020 é o último ano de vigência do fundo. Para este ano, o Ministério está colaborando para o envio de um novo texto à votação do Congresso Nacional, de forma a melhorar os investimentos na educação básica. O MEC propôs para 2021 um aumento na contribuição da União aos estados e municípios, passando de 10% para 15%, além do aprimoramento do modelo redistributivo do fundo. Ensino médio em tempo integral e novo ensino médio. O MEC abriu 40 mil novas vagas no ensino médio em tempo integral e mais 200 mil novas vagas no novo ensino médio. São mais aulas práticas com carga horária ampliada, tornando a escola mais atrativa. Enem. 2019 também foi marcado pelo melhor Enem de todos os tempos. Maior índice de participação, questões bem elaboradas e técnicas sem fraudes. E o MEC lançou o Enem Digital para começar já neste ano de forma experimental. Mais economia e praticidade. SISU, ProUni e FIES. Programas sociais que garantem acesso ao ensino superior. Pelo SISU, que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas, foram ofertadas 294 mil vagas nas 2 etapas de 2019. E olha, neste primeiro semestre de 2020, serão ofertadas 237 mil vagas. Em 2019, o ProUni ofertou 411 mil bolsas de 100% e 50% em curso superior. E neste primeiro semestre serão mais 249 mil bolsas. O número é recorde, viu? E no ano passado ainda teve o anúncio da reformulação do FIES para valorizar o estudante que se esforça mais. A redação, que não tinha nota mínima, passará a ter exigência de 400 pontos. Sistema Educacional Brasileiro. Criamos um banco de dados nacional que reúne informações como matrícula, frequência e histórico escolar do aluno, além do cadastro de professores. Assim fica mais fácil implementar políticas voltadas ao ensino. ID estudantil.
Imagina só, não pagar nada pela carteirinha estudantil, que até então custava R$ 35. Isso já é realidade. Totalmente gratuita e digital, a ID Estudantil permite a meia entrada em eventos culturais e esportivos. É mais economia, segurança, tecnologia, liberdade e facilidade. Educação profissional e tecnológica. Os institutos federais receberam mais de 250 milhões de reais do Ministério da Educação. Os recursos foram passados, por exemplo, para a conclusão de obras paradas ou em andamento, além da instalação de placas solares. O MEC também investiu na construção de novos campi e em acessibilidade e prevenção de incêndios. Novos caminhos. O MEC vai aumentar em 80% as matrículas do ensino profissional e tecnológico, subindo de quase 2 milhões para 3 milhões e 400 mil até 2023. E 40 mil professores serão atualizados sobre conteúdos tecnológicos e empreendedorismo. É o programa Novos Caminhos atendendo às demandas do mercado. CAPES. 95 mil bolsas de pesquisa científica foram mantidas no Brasil e outras 4 mil no exterior. 2019 também foi ano de investir na formação de professores da educação básica. 100 mil bolsas ativas. E em 2020 serão mais 66 mil. Houve ainda a destinação de 80 milhões de reais para a pesquisa na Amazônia Legal, que corresponde a 59% do território brasileiro e é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. Hospitais universitários. 9 bilhões de reais foram destinados aos hospitais universitários federais, a maioria da rede EBSER. Os recursos foram investidos em obras, compra de equipamentos e de medicamentos, pagamento de salário e de bolsas para estudantes residentes em medicina. Orçamento. Com a grave crise financeira que passamos, o MEC não viu outra saída a não ser contingenciar, por um período, o orçamento das universidades e dos institutos federais. Mesmo assim, não houve paralisação das atividades nos campi e todos os serviços essenciais foram mantidos. A exemplo da assistência estudantil e o pagamento do salário de professores. Com equilíbrio fiscal, 100% do dinheiro foi liberado. E foram entregues 219 milhões de reais extras para a conclusão de obras e instalação de placas solares de universidades federais. 5 novas universidades. Agora, o país conta com 68 universidades federais. 5 delas foram implementadas em 2019. Jataí, Agreste de Pernambuco, Rondonópolis, Delta do Parnaíba e Catalão. É mais oportunidade de acesso à educação de ensino superior. Diploma digital. O tradicional diploma de conclusão de curso superior, agora digital. Legal, né? É o MEC inovando. Até 2021, as instituições de ensino deverão se adaptar à tecnologia e entregar o documento em versão digital pelo site. Ninguém vai precisar ir até a faculdade pegar seu diploma impresso. Muita facilidade com certificação digital, redução de fraudes, diminuição do tempo de espera e mais economia às instituições. Transformação digital. O MEC realmente inovou em 2019. Mais de 100 serviços que antes eram burocráticos, presenciais, feitos em papel, como o diploma que a gente viu aí, agora passam a ser digitais. Mais agilidade, menos custos e otimização da força de trabalho. Educação inclusiva. Em 2019, repassamos mais de 300 milhões de reais para obras em escolas que não tinham condições mínimas, como acessibilidade. O recurso garante melhorias para estudantes surdos, cegos, autistas, deficientes e superdotados. E teve ainda a distribuição de 21 mil livros em braille para mais de 3 mil alunos cegos. Futurice. De olho no empreendedorismo, na inovação e na internacionalização. Assim resume o Futurice, programa que pretende incentivar a captação de recursos adicionais às universidades e institutos federais em complemento ao orçamento do MEC. É mais autonomia administrativa e melhor gestão. Chega mais perto aí, vamos lá. Vamos bater um papo aqui. Então, estou com a secretária de assessora de imprensa e o nosso ministro aqui.
15 minutos de vídeo, né? Mas deu para se notar a enormidade que é o Ministério da Educação. Tá? E isso nas mãos de pessoas que não têm compromisso, ou têm um compromisso com um projeto de poder, é um estrago no país. Um estrago. Começa lá na base, aquela pessoa ser preparada para ser um militante, para ajudar aquelas pessoas que estão no poder a continuar no poder usando as armas da democracia. Tivemos um início conturbado no passado, né? Tivemos um ministro, no meu entender, muito competente, mas faltava um pouco bem intencionado, faltava mais uma malícia por parte dele, tendo em vista algumas funções que coro mais grosso, né, presidente? algumas funções que tinham que ser mudadas ali. É uma pessoa que deixou saudades no nosso meio, pessoa maravilhosa, tá? E chegou então o Abraham Van Traub, nosso ministro da Educação aqui, e começaram a bater muito em você. E para mim isso foi bom, porque aquelas pessoas de sempre que queriam o pior para o Brasil, tá? Quando sente que não tem uma sintonia com ela, ataca. E ao fato dele ser atacado, você foi 6 vezes no parlamento, é isso? 7. 7 vezes no parlamento. E basta ver o nível das perguntas e a forma como questionaram você lá. Parecia um pelotão de fuzilamento. Não eram pessoas que tinham conhecimento, queriam atacar apenas. E afinal de contas, é um ministério que tem um orçamento de quantos bilhões? O orçamento só no FNDE, numa das partes, são 54 bilhões. 4 bilhões. Quando a gente junta tudo, essas pessoas não têm dimensão. Metade dos servidores civis federais do Brasil, da República Federativa do Brasil, tem 600 mil, 300 mil estão no MEC, presidente. 300 mil estão no MEC. Isso que o senhor falou é muito importante, presidente. Eu acho aqui que é o efetivo parecido, né? Das Forças Com as Forças Armadas, em época de sem dispensa. Como agora no final do ano. Eu estou em cima das Forças Armadas, só que uma parte, eu acho que o Exército, a região tal, o segundo Exército tal, é contra mim. Mas, presidente, isso que o senhor falou é muito importante. 5 universidades novas criadas. Começamos um ano super difícil. Pessoal gritando, sem razão. Terminamos o ano. O senhor deve ser o presidente, se eu não me engano, o senhor é o presidente que mais criou universidade no primeiro ano de governo. 5 universidades. Em regiões estratégicas. Em regiões fora dos grandes centros, dando prioridade para o novo Brasil, onde não está atendido. Norte, Amazônia, Centro-Oeste. Aí o senhor pega. Tem no Nordeste também. Nordeste. Nordeste. Presidente, daí o senhor pega. Não tem orçamento. Todo orçamento foi executado, 100%. Não teve corte 1 centavo. E como a gente buscou, o senhor viu, livro didático está caindo preço, um monte de serviços e contratos estão caindo preço, sobrou dinheiro no final do ano, graças também à Previdência, recuperou a economia. Uma parte, 214 milhões a mais que eles receberam. Uma parte do eleitorado se simpatizou comigo na pré-campanha e na campanha, tendo em vista a educação. Eu não vi discussão sobre ideologia de gênero, isso no meu entender não é para ser discutido lá. Não. O pai quer que o filho seja homem, que a filha seja mulher, coisa óbvia, né? Presidente, que respeite a cultura dos pais. Presidente, quem educa é a família. A escola ensina. A gente ensina a ler, a escrever, ensina um ofício. A gente espera que a família eduque as crianças. Lá atrás, você deve se lembrar da minha posição, de alguns outros parlamentares, da então Damares, que era apenas uma assessora dentro lá do Senado Federal, o que a gente falava e mostrava, o que estava nos livros escolares. Era uma vergonha. Um dos símbolos maiores é a leitura em família. Tá. Criamos um programa para leitura em famílias, onde a gente tem o nosso mascote, que posso até falar, X? Pode. Que é o Tito, que eu sou fã do Tito, que busca justamente valorizar o papel da família com as crianças pequenas, nesses primeiros momentos. Sai o kit gay e entra a leitura em família. Eu sou do tempo mais a minha mãe do que meu pai, contar historinha pra gente. Não é? É super importante. Aí. Busca o quê? Passar não só o conhecimento, o apreço pelo livro, mas também o laço familiar, reforçar a família. Sai o kit gay e entra a leitura em família. Algumas editoras tinham outros interesses, além de fazer livros lá no MEC. Presidente, sem entrar em detalhes. Cada enxadada é uma minhoca.
Inclusive, o que nós levantamos em anos anteriores, eu era parlamentar, esses livros péssimos chegavam nas bibliotecas, tá? Se fazia um contrato milionário com a editora fazia o seu trabalho e por fora o pessoal pedia um brinde. Igual quando você compra até um carro e pede um engate, pede um vidro fumê, pede um tapete, né? Vinha esses livros péssimos que eram mandados para as bibliotecas, que deseducavam a garotada e mostravam, né, para a molecada uma coisa que seus pais não queriam. E isso acabou. Acabou. Não tem mais. O que existe ainda, presidente, são alguns livros naquele material que a gente manda que são contratos. A gente respeita as leis. Tá. Começaram falando que não vai respeitar as leis, não vai cumprir a Constituição, justamente o oposto. No programa do senhor, que eu tive a honra de participar, estava lá, primeira página, constitucional. A gente vai respeitar as leis. Os contratos foram assinados. Então nesse ano, ainda vai alguns. A gente já deu uma limpada, a gente já deu uma boa limpada. Já saiu muita porcaria. Mas ainda vai alguns que a gente não gosta. Uma coisa importante: o Enem do ano retrasado, vocês lembram? Tinha lá, na linguagem secreta dos gays. Eu pergunto, nada contra os gays, cara, eu faço o que bem quiser que teu cu, vai ser feliz, mas bem entender. O que contribuía uma redação, né, com esse tema, voltado com esse assunto? Presidente, eu quero que, quando eu ficar mais velho, seja atendido pelo melhor médico possível. Eu quero ter os melhores engenheiros, melhores enfermeiros. Eu quero que o Enem selecione as melhores pessoas para as funções que são fundamentais para a gente. Não tem que polemizar, a gente tem que buscar a cada um a sua competência, para essas pessoas poderem devolver para a sociedade o que a gente precisa delas, e não porque linguagem gay, isso não agrega nada. Precisa saber matemática, ler, escrever, biologia, química, se concentrar no Tivemos questões polêmicas também ali, né? Presidente, o Enem foi tão bom, tão bom, tão bom. Se tivesse um mais ou menos para comparar, não ia faltar jornaleco para colocar um do lado do outro e falar, ó, esse daqui foi melhor. Foi um Enem tão bom que a única crítica que teve faltou questão polêmica. É o que de bom nisso aí. A molecada garotada vai fazer o Enem desse ano. Tem que saber que tem que estudar. É física, Esquece. química, matemática, biologia, história. Acabou a bagulho. Por aí. Tem que estudar o que tem que estudar. Ficar inventando e loucurando. O que pode cair? O que vai cair é o que as pessoas, as famílias precisam para o futuro. Biologia, química, matemática, física, de acordo com a sua área. Português, matemática. Esquece. Faz a sua redação. Mesmo a redação, presidente, a pessoa pode pegar o tema da redação e escrever uma redação de esquerda, de direita, tanto faz. A gente só quer saber se a pessoa sabe escrever bem e se está concatenado as ideias dela. Acabou. É um governo. O senhor teve o compromisso, não teve? Constitucional, eficiente e fraterno. E isso está sendo entregue, presidente. Esse crescimento que o senhor já está entregando é prova disso, os resultados que vão aparecer na educação e um compromisso que o senhor tem. Se quiser falar, fica à vontade. Assessores de imprensa aqui, nós tivemos a primeira prova do PISA do Brasil em 2000. Tá? Eu não lembro a classificação que o Brasil teve lá entre 60 países aproximadamente, mas o que interessa, né? Infelizmente. Estamos caindo. Está caindo e está chegando numa situação. Estávamos caindo, presidente. Parou em 2018. É. O último PISA foi entregue em 2018. Esse PISA que saiu do Brasil, que está na última posição da América do Sul, é 2018. Isso é, o jovem que entrou... Quiseram botar na minha conta. O jovem que entrou no primeiro aninho, segurou a canetinha com o Lula presidente, fez esse PISA em 2018. Qual foi o resultado da educação direcionada pelo Lula? O Brasil é o último lugar da América do Sul. E o nosso compromisso, presidente... Quem é o patrono do Lula na educação? O patrono? Paulo Freire. Paulo Freire. Não deu certo. Nós temos que ter humildade, reconhecer o que não deu certo. Prova científica. Prova científica o que é? Evidência empírica. O que a gente vê do resultado depois de 20 anos de Paulo Freire? O Brasil é o último da América do Sul. Tem outro país que usa? Não. Todo mundo que usa métodos não científicos estão ruim no ranking. Quem usa método científico está A próxima prova do Enem agora, 21, o ano que vem. O do PISA, presidente. Do PISA vai ser 22. O compromisso. Acho que dá para dar uma pequena melhora aí? O compromisso, do mesmo jeito, e no começo do ano tinha um compromisso, vai descontingenciar. Porque tinha gente falando, vai ter corte, vai fechar tudo, vai acabar. Não vai.
Segundo compromisso, teve Jornalé que falou, não vai ter nem. Teve aí um pessoal, uma tigrada que falou, não vai ter nem. Compromisso, vai ter nem. 2 compromissos entregues. Compromisso, presidente, o fundo do poço ficou em 2018. O senhor vai marcar já a reversão disso. Não dá para colocar em primeiro lugar na América do Sul ainda, porque a gente está em último. Mas a gente já vai sair do fundo do poço. Esse é o compromisso que a gente tem. O que eu vejo a prova do PISA vendo os demais países, todo mundo evolui. Todo mundo evolui. Nós apenas estamos evoluindo. Não é que nós não estamos nem estabilizados, estamos caindo. Presidente, o número total de vagas do ensino técnico caiu no Brasil. Pode ver. Não é a prioridade. São três disciplinas, basicamente. Matemática. Mais da metade você vai fazer uma regra de 3 simples. $1 vale R$4. Quantos reais valem $3? Na terceira série do ensino fundamental, metade das crianças não consegue ler eu gosto de jogar bola. E o que acontece com essa criança? Ela sai da escola. Daí vai essa para criança sai da escola. informalidade. Bem, deixa ela falar aqui. Assessora de imprensa, uma coisa? Eu acho que é importante a gente destacar o programa nas escolas cívico-militares, né? Acho que Sim. foi uma promessa de campanha e... Tem que ter uma em cada estado. Presidente, o senhor acredita, presidente, que teve governador que não quis? Sim. São Paulo e Rio de Janeiro, é isso? Teve mais, Teve teve mais ainda? mais. Teve Bahia não quis. O senhor acredita que Bahia não quis, presidente? O Flávio Dino também do Maranhão não quis. Tá vendo aqui? Tá muito boa a educação lá, né? Tá ótimo. O Maranhão acho que é o segundo estado pior de DH. Deveria agradecer, né? Levar essa instrução melhor para lá. Teve Mas, a governadora do Rio Grande do Norte também não quis. Onísio, fala uma coisa, Onísio. Não, acho que o MEC cumpre um papel importante de fazer essa reversão, né, do rumo que a educação brasileira estava tomando, melhorando inclusive a alocação de recursos. Eu tenho certeza, este ano agora, o Brasil caminha fortemente para fortalecer a educação básica, a educação infantil, que é a base de todas as sociedades que prosperaram. O senhor, junto com o professor Abraão, junto com o Arthur, nós estivemos juntos na Coreia, no Japão e no Taiwan. O que nós aprendemos lá? Que para que eles são a ponta tecnológica do mundo, eles tiveram desde o início uma educação básica muito forte. E é esse o conceito que o senhor acredita, nós acreditamos, o professor Abraão acredita. Coincidência, início de 2018, um herói aqui acreditando em mim, juntamente com o Nix, nós viajamos ali para a região da Ásia, Coreia, Japão e Taiwan. e vendo como é que é a educação naquela área. É um negócio fantástico. Né? O que é um sonho aqui para o Brasil, mas nós temos que dar o primeiro passo para chegar lá. Curiosidade, você falou escolas cívico-militares. As escolas militarizadas pelas polícias militares, em especial de Goiás e Amazonas, tem escola que todos são aprovados no Enem, todos, sem exceção. Não, o desempenho é 70% acima da média. Presidente, No Brasil lá na todo. Ásia, tinha escola pichada? Zero. Tinha professor reclamando? Por coincidência, eu vi todas as escolas lá com o teto com placas fotovoltaicas. Estamos botando aqui. Eu vi que você também. botou aqui, eu vi que você Estamos botou botando aqui agora aqui. aqui. E ontem, né? Anteontem, nós decidimos, acertado aí com o Rodrigo Maia, da Câmara, com o Davi Alcolumbre, tá? E depois chegou o presidente da ANEEL também e fechou a questão de não taxar a energia produzida por raios solares, né? Nossas famosas placas fotovoltaicas. A gente não aguenta mais taxa e pagar imposto. Para quê? Você vai cobrar de um cara que ele está investindo, cobrar energia. Agora, se ele quiser vender a energia dele para alguém, é outra história. Foi outro compromisso também, né, presidente? Não vai ter aumento de imposto. Não vai Chega ter de imposto. Não vai ter mais sobretaxação de mais nada. Chega de imposto. Vamos tocar mais. Pessoal, tem um encontro agora aqui com um outro ministro, Obrigado, presidente. Arthur Montalvo, Obrigada. nossa secretária de imprensa, assessora de imprensa, o Nix. Quer se apresentar todo mundo aí? Fala aí, senhora Santini aqui, assessor do Nix. O nome dele é Futuro mesmo, com essa cara aqui. Eu não quero ter um futuro com essa cara, não. O Arthur aqui, irmão do Abraão, nosso Célio, nosso João Heleno, está só fiscalizando de longe. Nosso guru. Oi, pessoal, até mais aí.